a falar sobre a Rússia, eu acho que vem mais na cabeça sobre neve, frio e principalmente nos dias de hoje sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então por isso que eu vou estar falando um pouco sobre o país, a sua economia, o governo e também alguns conflitos e curiosidades dele. Bom, para começar, a Rússia fica entre a Europa e a Ásia e ela é considerada o maior país do mundo, com mais de 17 km² e é tão grande que passa por 16 fusos horários diferentes. A capital da Rússia é Moscou, que também é a maior cidade do país e é um dos principais centros políticos e econômicos da Rússia. O país tem mais de 140 milhões de habitantes, mas a maior parte da população ela vive na região europeia, enquanto algumas áreas da Sibéria são bem menos povoadas também por conta de muita questão do frio. Já na economia, a Rússia ela se destaca muito pelos seus recursos naturais, principalmente petróleo, gás natural, carvão e minerais. A exploração e a venda desses recursos são muito importantes para o país. Por isso que durante bastante parte do tempo, vários países europeus dependiam do petróleo e do gás russo, enquanto esses países também davam bastante influência política para a Rússia. E além disso, o país tem uma agricultura muito forte e é considerada um dos principais produtores de trigo do mundo. O governo da Rússia é uma república federal com presidente, parlamento e 3 poderes. E atualmente o presidente é Vladimir Putin e antes de entrar na política ele trabalhou no KGB, que é o Serviço de Segurança da União Soviética. Depois ele entrou para o governo em 1999 e virou o primeiro-ministro. E quando Boris Yeltsin deixou a presidência, Putin assumiu o cargo nos anos 2000 e foi eleito presidente. Desde então ele continua sendo a principal figura política do país até hoje em dia. E por conta desse longo período de poder dele e da concentração de poder também, várias organizações consideram o país, o governo russo, muito autoritário. E falando em história também, não tem como não lembrar da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram as principais potências do mundo. E os dois disputavam muita questão de influência, poder militar, tecnologia, mas não chegaram a entrar em conflito direto. Essa disputa ficou conhecida pela corrida espacial, que em 1957 a União Soviética lançou Sputnik, o primeiro satélite artificial, e em 1961 eles se superaram enviando também Yuri Gagarin, se tornando o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Em 1991, a União Soviética acabou e a Rússia virou um país independente, e como era a maior das repúblicas soviéticas, ficou com grande parte da força militar e da influência que existiam antes. Hoje, um dos principais conflitos envolvendo a Rússia é a guerra contra a Ucrânia. Os dois países, eles faziam parte da União Soviética e tem uma história muito longa e ligada também. Em 2014, a Rússia ela tomou controle da Crimeia, que era considerada uma parte da Ucrânia. E depois disso, os conflitos continuaram até que em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma invasão em grande escala na Ucrânia. Com a guerra, os Estados Unidos e vários países europeus passaram a apoiar a Ucrânia e aplicaram sanções econômicas na Rússia. E essas sanções dificultaram algumas relações comerciais e acesso a investimentos e tecnologias também. Mas mesmo assim, a Rússia ela continuou vendendo petróleo e alguns recursos, principalmente para a China e para a Índia. Também tem a questão da OTAN, que é uma aliança militar formada por vários países, e a Rússia considera a aproximação da OTAN com países próximos ao seu território uma ameaça à segurança, enquanto a OTAN defende que cada país pode escolher sua própria aliança. Então a guerra também envolve várias questões de território, segurança e influência política. A Rússia também possui uma das maiores forças militares do mundo e um dos maiores arsenais nucleares do mundo também. E além disso, ela faz parte dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, junto com os Estados Unidos, a China, a França e o Reino Unido, e esses países têm o poder de veto. E agora falando sobre algumas curiosidades da Rússia, é que lá fica localizado o Lago Baikal, na Sibéria, que é o lago mais profundo do mundo e tem uma grande reserva de água doce. O país também possui uma ferrovia transiberiana com quase 10 mil quilômetros e o Alasca também já pertenceu à Rússia, mas foi vendido para os Estados Unidos em 1867. E uma das principais comidas típicas da Rússia, que também muita gente conhece, aqui no Brasil, é o Strogonoff. A receita surgiu na Rússia e o nome tem ligação com a família Stroganov. A versão original é feita com carne, filé mignon, e ela é diferente em várias versões, principalmente aqui no Brasil. E por isso ganhou ingredientes como creme de leite, normalmente servido com arroz, batata palha. E agora, levando uma curiosidade um pouco mais pesada, é que na Rússia fica localizada uma cidade chamada Norilsk, uma cidade na Sibéria, e ela é conhecida por ser uma das mais poluídas do mundo e também por ser uma das mais depressivas do mundo também. E isso por conta da questão de minas das indústrias de metais. E além da poluição, é um lugar muito frio e fica num período do ano quase sem luz do dia. Então as condições de vida lá são muito difíceis e a maioria da população tende a ter depressão naquele local. E para finalizar, é basicamente isso que faz a Rússia ser um país tão importante na geopolítica.